Muito bom dia. É bom estar mais uma vez com vocês aqui, né, galera do canal Paz e Bem, galera do Sejus e todo mundo que esteve aqui procurando algo sobre a doutrina espírita e encontrou a gente aqui falando na Revista Espírita de 1859, na edição de novembro. Então, eu aqui, Felipe Albani, coordenador de Juventude e Diversidade do Povo Preto do Sejus, e Orfã, também coordenador de primeira hora, fundador do Sejus aqui também, trazendo para a gente esse tema daqueles vocabulários que, para o bem e para o mal, somente na doutrina espírita nós temos esse tipo de termo. E certamente alguém deve estar estranhando aí, alma errante? Será que é uma alma que erra, Orfã? Pois é. Ô Felipe, prazer estar de novo com vocês aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo aí para o nosso querido Mauro Lopes, né? O coordenador geral aí do canal, Paz e Bem. Quero mandar um abraço aí, um beijo para todo mundo aí da comunidade e especialmente do nosso programa Caminhos do Espiritismo. Felipe, pois é, alma errante, a gente já ouviu muito esse termo, as pessoas usam errante como um ser que erra, uma pessoa que erra no sentido de cometer erros, falhas, né? Mas errante está ligado à erraticidade, quer dizer, ao mundo, ao espaço, né? E nós entendemos assim, falamos errante com o seguinte sentido: quando o espírito não está no corpo físico encarnado, ele está errante, ou seja, ele está na erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Então, a gente chama de erraticidade o período do espírito entre uma encarnação e outra, né? Então, é interessante a gente sempre situar os nossos ouvintes aqui do nosso programa para dizer novamente que a Revista Espírita era uma publicação semanal, ou melhor, mensal, que Kardec fazia durante toda a sua produção filosófica, para fazer debate, para informar algumas coisas. Por exemplo, ele escrevia sobre determinadas publicações outras. E aqui é exatamente isso. Ele está falando aqui sobre uma outra publicação. Então, ele escreveu na Revista Espírita o seguinte: num volume intitulado As 6 Novelas, por Maxime de Camp, se encontra uma tocante história que recomendamos aos nossos leitores. Então, ele vai falar dessa publicação, dessa obra, né? Que lá uma alma, um espírito se manifesta e fala da sua situação. Antes, porém, é bom dizer que Kardec também deixa claro o seguinte, que ele não conhece o autor das 6 novelas, Maxime de Camp, e que não sabe, portanto, se isso é objeto ou foi extraído de um estudo espírita, ou seja, de uma comunicação de um espírito de fato, ou se ele tirou da sua própria imaginação para escrever a novela. Mas que Kardec acha interessante, né, e publica. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer primeiro do que essa tal alma errante diz. Ela diz o seguinte: sou uma alma errante, uma alma em pena. Vago através dos espaços esperando um corpo. Exatamente como nós entendemos a erraticidade. Vou sobre as asas do vento, no azul do céu, no canto dos pássaros, nas pálidas claridades da luz, eu sou uma alma errante. Aí você vê que ele já cria um texto poético, uma linguagem poética, né, no canto dos pássaros, voo no céu azul, nas pálidas claridades da luz, enfim. É uma visão mais poética que a própria alma quer passar ali para quem ele está dizendo sobre a sua condição, né? E aí depois ele vai registrar uma fala que eu achei interessante observar aqui. Quando deixamos este hóspede incômodo que nos serve tão mal, quando ele vai fecundar e renovar a terra da qual saiu, quando em liberdade abrimos enfim nossas asas
então Deus nos dá conhecer os nossos objetivos. Então, percebe que a alma fala com um linguajar poético, né? Enfim, né? E ele fala, por exemplo, quando deixamos este hóspede incômodo, né? É um linguajar também que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas é o linguajar do espírito que está se comunicando ali. E Kardec registra. Então, vale mais uma vez aquela observação. É preciso contextualizar, é preciso compreender a obra de Kardec, é preciso saber o que ele está dizendo. Aqui não é uma linguagem espírita, kardecista, né? Um hóspede incômodo. Né? O espírito não é incômodo e o corpo não é incômodo. Né? Todos são espírito e matéria, caminham juntos para a evolução de nós próprios. Né? Passa um pouco aquela ideia de que a carne é pecado, de que a carne é pecaminosa, a carne é fraca, né? Aquelas histórias da Idade Média, né, de que tudo se referia ao corpo físico era pecado, pecaminoso, sobretudo para falar e deixar o sexo, a sexualidade, como uma coisa prejudicial ao espírito, né? Aquela visão arcaica. Então, não é a linguagem de Kardec, mas é o espírito falando. E aí ele vai tornar assim: quando Deus nos envia em corpos que devem viver por nós sua miserável vida, reforça essa ideia que eu estou falando, uma ideia de que tudo que na vida aqui na Terra é uma miserável, que a felicidade está no céu, etc. e tal. Um linguajar que não tem nada a ver conosco, que não tem nada a ver com Allan Kardec. Não é Kardec que está dizendo isso, mas é o espírito. E Kardec, obviamente, que não está se referindo a essas citações como sendo uma coisa interessante, mas só está falando aconselhando que os seus leitores leiam isso aqui para entender um pouco da erraticidade, né? Que é o que ele fala nas suas obras depois, né? Ou durante esse tempo. Tá certo? Aí ele termina essa parte, Felipe, dizendo assim, ó: se o autor não está convencido das ideias espíritas, é necessário convir que desempenha bem o seu papel. Quer dizer, tem ideias espíritas ali, mas o linguajar não é próprio. Tá certo? Esse é um dessa parte da revista, Felipe. Deu uma oscilada aí, mas nada prejudicial não, né? Não, não, deu tranquilo. Tá Eu indo só ia bem? comentar rapidamente que às Ah, vezes as pessoas acham que só a gente detém o saber, o conhecimento, e a gente encontra essas ideias em diversas outras obras. Se a gente puder pensar, por exemplo, estou acabando de ler um livro do Severino Celestino sobre questões, fenômenos mediúnicos. Na Bíblia, e além de tudo também, podemos falar das obras asiáticas. Tem agora uma enxurrada de séries asiáticas e eu me surpreendo, às vezes, quando eles trazem esses aspectos da cultura local e ver como esse processo está bem na cabeça de muitas pessoas. Mas, às vezes, não tão bem explicados da maneira com nossa visão, pelo menos explicados para nossa visão, porque ali tem os aspectos da cultura local, da religião local, e aí as pessoas vão fazendo da maneira como agem melhor. E é claro, né, não podemos esquecer do Espiritismo Rede Globo também, que eles adaptam à maneira deles. Às vezes, tipo, a viagem teve assessoria do Herculano Pires, mas não necessariamente ele precisou ou teria de influenciar a Ivani Ribeiro para seguir a doutrina espírita à risca, porque afinal a autora, o autor tem a criatividade, é protegido por lei, ele pode fazer o que bem entender. Porém, a nós cabe o papel de esclarecer para ver o que é e o que não é. Aquilo que a gente tem noção, aquilo que está dentro daquilo que a gente realmente estudou, a gente comprova nas deu uma reuniões outra mediúnicas. osciladinha, né? Oi? Eu acho que deu uma oscilada aqui. O fã, me escuta? O fã? Perdão, perdão, Felipe, caiu tudo aqui para mim. Tudo bem.
Vamos lá para Tá outra, me vendo então? aí? Estou te vendo, Hã? está se mexendo, está um pouquinho. A imagem está um pouquinho turva, mas dá para ver, dá para identificar bem. É a tua fala. Travou nova. Oi? Eu, como estou em duas telas, eu fico olhando para ver onde é que está. Se de repente o problema é comigo ou se está no outro aparelho, mas agora acho que voltou ao normal. Me escuta, Fá? Vamos continuar? Vamos. Escuto. Dá para continuar? Bom, Sim, sim. desculpem, pessoal, a falha aí. No próximo item, é o espírito e o jurado. Aqui Kardec vai contar sobre uma carta que ele recebeu de um correspondente. Ele diz que é um homem de muito saber e tal, uma pessoa muito bem preparada e tal, e que manda uma carta para ele dizendo que há pouco tempo ele foi jurado, né, de um crime que chocou a, a comunidade na época, dali, onde aconteceu o crime, que um jovem matou, assassinou uma senhora já idosa, né, para os padrões da época, né? E depois essa vítima é evocada numa reunião mediúnica e ela vai dizer, vai falar um pouco com ele. Acho que vale a pena a gente ler aqui um pouco para entender melhor isso. Aí ele pergunta assim: que pensais de vosso assassino? É a senhora que tinha sido morta pelo jovem. Um crime com requintes de crueldade e tal. Não serei eu quem o acusará, diz ela. Por quê? Ele pergunta. Porque ele foi impelido ao crime por um homem que me fez a corte. Ele é namorado, né? Há 50 anos atrás. E que nada tendo obtido de mim, como não prosperou o namoro, ele quis se vingar dela, né? Ele conservou na morte seu desejo de vingança. Aproveitou-se das disposições do acusado para lhe inspirar o desejo de me matar. Como sabeis? Porque ele mesmo me disse, quando cheguei ao mundo que hoje habito. Olha só, que interessante, né? Então, é, no questionamento, né, já em espírito com a vítima, ela vai dizer isso. Ela vai dizer que, inclusive, não vai julgá-lo, não culpa tanto, que ele tem atenuantes, né, porque ele foi intuído, ele foi utilizado, mais do que intuído. Aqui, no caso, é um processo bem, me parece, bem forte de obsessão, né, de indução forte da que a pessoa haja do jeito que o espírito quer, né, e ter assassinado a mulher. É claro que nesses casos, né, Felipe, a gente já disse isso em outros programas, aqui no canal, no nosso programa, que também é preciso ter uma certa afinidade de pensamento, afinidade de caráter, para que esses espíritos se aproximem, né? Essa intuição ela pode ser rejeitada, ela pode ser rejeitada, né? Mas o nível às vezes, de aproximação e de intervenção direta no psiquismo do obsidiado, né, é tão intenso que a pessoa encarnada fica praticamente à mercê do espírito, o que a gente chama esse processo de um processo obsessivo, né? E Kardec vai explicar depois lá, chegando em alguns graus, chegando ao último nível de fascinação, salvo engano. Se eu estiver errado, o Felipe pode me corrigir aqui. Mas a fascinação, ou seja, quando o encarnado fica completamente subjugado, né? Completamente à mercê do espírito. Eu falo encarnado aqui porque é o mais comum é que o espírito atue sobre o encarnado num processo obsessivo.
Mas é possível também, nos fala o próprio Allan Kardec, o contrário, aonde o espírito encarnado obsedie um espírito desencarnado. Processo muito interessante que eu nunca vi, nunca acompanhei, nunca soube, mas Kardec nos orienta que é possível acontecer. Né? Então, o que dá para tirar aqui, Felipe, desse caso é isso, é essa possibilidade de interferência deletéria de um espírito na nossa vida cotidiana. Por isso é que é muito importante que a gente se vigie, né? Como dizia Jesus, e ore, né? Que a gente esteja sempre com nível de pensamento e vibração espiritual elevada, para que a gente não seja vítima, uma presa fácil de um espírito que, por algum motivo, quer nos fazer algo de mal, tá certo? E então, meu caro Felipe, acho que nesse capítulo é isso que eu tenho de mais importante a dizer. Se você não tiver nada, a gente pode mudar ou encerrar isso, que eu não sei como é que está o nosso tempo. Chegaram 16 minutos. Não sei se aconteceu a ligação aí, que houve uma baixa no som, deu para ouvir que parece que alguém estava querendo falar contigo aí pelo telefone celular. É sempre assim, quando a gente menos espera, alguém resolve ligar para a gente no momento equivocado. Mas, enfim. O som, Tá não mais sei assim. por quê, Felipe, o som teu está muito baixo para mim. É porque eu acho que alguém tentou ligar para você, porque o som aqui baixou também. Alguém acho que tentou ligar para você e o som baixou aqui de uma maneira incomensurável. Mas agora eu estou te ouvindo melhor. E agora, como é que a gente faz? Não, agora eu vou encerrar, porque o programa está no final mesmo. Foram 16 minutos, 17 minutos. Mas você acha que o som ficou bom para os ouvintes? Ficou. Deu para escutar bem. Aí, só para a gente caminhar para o encerramento, então lembrar para vocês, nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, um centro espírita virtual, primeiro centro espírita progressista virtual. Estamos em diversas redes sociais, mas os nossos estudos são aprofundados no WhatsApp. E quem quiser participar, é só entrar em contato conosco, eu sempre deixo o link aí para quem quiser participar. E lembrando também, para vocês que estão aí e que curtem o canal Paz e Bem, a gente pede, se vocês possível, também façam uma assinatura solidária para a manutenção do canal, porque afinal há algumas despesas de StreamYard, de manutenção de site, também de manutenção de toda uma estrutura que permite que esses programas vão ao ar. Então, gente, a gente deixa para todo mundo agora um forte abraço e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Por favor, se quiser deixar também uma mensagem. Oi. Vai deixar uma mensagem de despedida. Um abraço a todo mundo aí, até o nosso próximo programa, que nós vamos, acho que, terminar essa revista de novembro de 1859. Beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, pessoal.